Item número 6, projeto de lei complementar número 108/2023 da senhora Caroline Detoni, que concede aos estados da federação competência para legislar nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, apensado o PLP 112/2023 do delegado Caveira. Bem, eu considero esse projeto especificamente muito grave e por isso que gostaria de discuti-lo com um pouco mais de calma e usar o tempo de liderança acrescido ao tempo de discussão. Primeiro, eu vejo nesse projeto um vício de competência. Nós entendemos que a União, o ente federal, senhor presidente, é que tem competência exclusiva para legislar, para regular, melhor dizendo, o comércio de armas e munições no nosso país. Pegando o exemplo dos Estados Unidos, que tem um pacto federativo muito diferente do nosso, os estados com maior flexibilização têm maior desvio de armas de fogo e munições do mercado legal para o mercado ilegal. Resumindo, então, o nosso entendimento. Esta matéria é inconstitucional, porque compete exclusivamente à União a legislação sobre armas de fogo no Brasil. Mas eu não quero ficar no debate apenas jurídico, embora ele seja pertinente e importante. Aqui é uma casa de leis e, na minha opinião, esse projeto não tem consequência na tramitação na casa. Será derrubado na própria CCJ. Mas eu quero dizer o seguinte, a ideia de descentralizar é a ideia de flexibilizar. É a ideia de perder mecanismos de regulação e de controle, o que significa, no nosso entendimento, mais armas indo para o mercado ilegal, mais armas indo para organizações criminosas, mais armas indo, por exemplo, para as milícias do Rio de Janeiro. Se for no papo reto, o que eu quero dizer? Que as facções criminosas do Brasil e as milícias, que também são máfia, estão muito interessadas na aprovação desse projeto. Não estou dizendo, só para ficar bem entendido, que foi essa a intenção do autor ou da autora, só para deixar bem evidente isso. Estou dizendo que vai acabar beneficiando quem quer menos controle, menos mecanismo de regulação, menos fiscalização e quer pegar essas armas para fazer crime e para violentar e amedrontar o nosso povo. Existe uma diferença no Pacto Federativo Brasileiro entre competência exclusiva e competência privativa. A diferença que se faz entre competência exclusiva e competência privativa é que a exclusiva é indelegável e a privativa é delegável. O que isso significa e qual é o nosso entendimento? A temática relativa às armas de fogo está inserida num artigo da Constituição Brasileira de competência exclusiva da União. Portanto, não podendo tal responsabilidade ser delegada a outros entes federativos, por exemplo, os entes estaduais. No nosso entendimento, é equivocado o posicionamento da autora no tocante à possibilidade de delegar aos estados, por meio de lei complementar, a competência para legislar sobre material bélico. E cabe dizer, para fechar esse raciocínio, que o próprio Supremo Tribunal Federal entende que dentro da categoria material bélico está o conceito de armas e munições. Vou dar um exemplo aqui do ministro Joaquim Barbosa, quando ele diz: a fiscalização do comércio de armas não pode dizer respeito apenas ao comércio de balcão, mas à circulação como um todo dessas armas no território nacional, sob pena de frustração e fraude do sentido do texto constitucional. Assim, a disposição das armas apreendidas em situação irregular também é matéria afeita à competência da União. Ou seja, qual é o nosso entendimento?
Ao enquadrarmos armas de fogo na categoria de material bélico, é evidente o entendimento de que a competência de legislar sobre temas relacionados à arma de fogo é de matéria exclusiva da União. Então, para nós, é muito importante dizer isso. Esse projeto tem um vício de inconstitucionalidade e um vício de competência. Legislar sobre armas de fogo não é matéria privativa da União. Se fosse privativa, poderia ser delegada e compartilhada com entes estaduais. Mas é matéria exclusiva da União. Isso já pacificado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O que significa ser de competência exclusiva da União? Não pode ser delegada, não pode ser compartilhada com entes estaduais dentro do Pacto Federativo Brasileiro. Então, esse é o primeiro argumento. É demonstrar que tal projeto tem um vício de competência e é flagrantemente, em nosso entendimento, inconstitucional. Mas eu não vou ficar apenas no debate jurídico constitucional. Eu também quero dizer que esse projeto é muito grave no que diz respeito a uma política nacional de segurança pública. Ele é um erro político, inclusive, e eu vou elencar algumas razões para isso. A primeira razão, a necessidade de uma padronização nacional no que diz respeito à regulação sobre o comércio de armas e fogo no Brasil. O controle de armas em nível federal permite a implementação de políticas e regulamentações padronizadas em todo o país. Isso ajuda a evitar disparidades significativas entre diferentes estados, o que poderia gerar brechas legais para dificultar a aplicação da legislação. Em outras palavras, com um regime federal, nacional, padronizado, é muito mais possível fiscalizar e aplicar a lei. No nosso entendimento, estadualizar a regulação de armas e munições é flexibilizar, perder capacidade de controle, criar disparidades e diferenças regionais e facilitar roubo, desvio e favorecendo dessa forma organizações criminosas, inclusive milícias. Então, manter uma padronização nacional ajuda a fiscalizar e a controlar, a impedir brechas de legalidade que favorecem o desvio destas armas. Além disso, a descentralização que esse projeto propõe, num papo assim muito sincero com Vossas Excelências, é uma concepção de desregular ou de diminuir a fiscalização, ou de flexibilizar o comércio de armas de fogo e munição no Brasil. E isso pode favorecer o crime transnacional, por um lado, e pode favorecer a insegurança pública no território nacional, por outro. O combate ao crime transnacional é melhor garantido quando todo o controle das armas é realizado em âmbito federal. Uma regulamentação federal permite que o governo monitore e controle de maneira mais eficaz o acesso a armas de fogo em todo o país.